iluminação e todas as dicas que eu consegui dar ao longo do meu processo de desenho. Esse curso é para qualquer pessoa que gosta de desenhar. Você não precisa ser um profissional, com um pouco de conhecimento você vai conseguir me acompanhar ao longo do processo todo. Eu estou muito empolgado para dar esse curso, porque desenhar cenários foi um grande obstáculo para mim há alguns anos. E o conteúdo dessa aula é exatamente o tipo de material que eu gostaria de ter encontrado há alguns anos atrás, quando eu estava aprendendo a desenhar cenários. Estamos prontos para começar. Vamos desenhar um cenário incrível? Olá, sejam muito bem-vindos ao curso. Eu comecei a desenhar quando eu tinha uns 15 anos, quando eu comecei a acompanhar mangás e animes e quadrinhos ocidentais. Eu estava lendo aquelas histórias, acompanhando aqueles personagens, e eu achava tudo aquilo tão interessante que eu queria emular aquelas histórias, aqueles personagens, e acho que foi esse o meu primeiro estímulo a começar a desenhar como hobby. De início eu gostava muito de desenhar personagens, e demorou muito para eu entender o quão era importante eu compor uma cena para ajudar a contar aquelas histórias tão incríveis que eu estava acompanhando e que eu queria emular. Eu fui entender aquilo muito mais tarde, quando eu já tinha começado a trabalhar com desenhos. Uma coisa que eu gosto de fazer é usar os sketchbooks para fazer uma exploração de estilo. Eu fico aqui no conforto dos meus sketchbooks e eu copio algum artista que eu goste muito do estilo, até eu entender o que eu gostei, o que eu quero emular daquele artista, o que eu quero emular daquele desenho. E isso pode levar páginas e páginas de tentativas e esboços, e o importante é você se desprender de um desenho finalizado nesse momento. Esse tipo de material foi o que me ajudou a definir o meu estilo de desenho. Nesse curso, a gente vai fazer uma ilustração do zero até o final. Ou seja, eu vou mostrar como é o meu passo a passo, desde o momento que eu vou atrás de referências, os sites que eu uso para buscar essas referências, para conseguir a inspiração para aquela imagem. A gente vai montar um moodboard, colocar todas essas imagens no software para poder olhar elas de uma forma clara. Depois disso, a gente vai começar com um cenário, eu vou falar de composição, pontos de fuga, a terrível perspectiva. E depois disso, claro, a parte mais divertida, colocar o personagem, desenhar esses personagens, as roupas, os acessórios, colocar texturas, colocar identidade nesse desenho, colocar itens, adicionar iluminação, textura, essas últimas etapas do processo que vão finalizar e compor a cena. Eu vou mostrar para vocês o equipamento que eu vou utilizar nesse curso. O principal, que é onde eu vou desenhar, é o Samsung Galaxy Tab S7 FE. E essa caneta aqui é a caneta da Samsung, a S Pen. Ela vem junto com o tablet e é o que eu vou utilizar para desenhar. O celular que eu vou utilizar para tirar fotos de referência e passar os arquivos para o meu software de desenho é o Samsung Galaxy S22 Ultra. Um recurso muito legal do Galaxy S22 Ultra é que ele tem um plugin do Clip Studio, que é o software de desenho que eu vou utilizar. Então, enquanto eu vou estar desenhando na minha tablet, eu vou usar o meu celular como dirigindo, conversando, comendo, coisas que você faz numa viagem de carro. E em que momento do dia essa cena vai se passar? Ela provavelmente vai se passar no entardecer, porque eu gosto muito desse tipo de cena. Essa é a minha ideia para esse projeto. Eu quero saber qual vai ser a sua ideia de ilustração. Lembra sempre das 4 perguntas que você precisa fazer para tirar a sua ideia da cabeça e colocar no canvas em branco. Uma dica que eu dou é sempre tenha uma ideia o mais bem definida possível antes de começar a sua ilustração. Ajuda em todos os passos do processo. Quando você tiver a ideia bem definida na sua cabeça, pode passar para a próxima aula, que vamos falar sobre referências, buscar referências para nos ajudar a iniciar a ilustração. Agora, a gente vai procurar por referências que vão nos ajudar a criar, a compor a nossa ilustração. Eu gosto de dizer que a referência, ela não é uma muleta. Exatamente por isso, a gente planejou o desenho antes, a gente pensou na ideia do desenho antes, para que agora a gente procure pela referência para ajudar a gente a compor uma ideia que a gente já teve. Meus sites favoritos para procurar referências são o Google e o Pinterest. Eles têm uma diferença muito importante, que é o Google, ele sempre vai te dar imagens mais genéricas, e o Pinterest, ele vai te dar imagens um pouco mais com uma estética melhor, fotografias mais bem boladas, com umas composições melhores. Então você tem que estar sempre atento. Eu sinto que o Pinterest, ele acaba fazendo o trabalho por mim, ele acaba pensando demais na composição, ao invés de eu fazer esse trabalho. Então eu prefiro o Google para pegar uma imagem mais genérica. Vamos começar.
Então, a minha ideia, como eu disse, é fazer uma ilustração de road trip, de viagem, com os personagens dentro do carro. Então, eu vou tentar achar imagens que me ajudem a criar, a compor essa cena. Para essa ilustração, eu estou procurando imagens que mostrem o máximo de personagens possíveis. Então, sendo uma ilustração dentro de um carro, eu não quero ver somente o motorista. Eu quero também ver os personagens que estão no banco de trás. Por isso eu estou procurando por imagens do banco de trás. Eu vou dar uma olhada agora no que o Pinterest pode oferecer pra gente. Como o tema da nossa ilustração é road trip, vamos ver o que aparece. Essa imagem eu vou salvar, não porque ela vai me ajudar com o ângulo, não é esse o ângulo que eu quero de dentro do carro, mas é uma vibe interessante, é um pôr do sol, é algo que eu provavelmente vou usar ali na frente. Essa imagem aqui eu gostei das placas e do fundo que a gente tem ali, porque eu vou precisar de um fundo atrás do carro, onde quer que esses personagens estejam. Esse também é um fundo interessante, placas contam histórias. Então, aqui na minha pastinha de referências, eu tenho todo tipo de imagens. Iluminação e todas as dicas que eu consegui dar ao longo do meu processo de desenho.